Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao método Kanban de melhoria de processos para desenvolvimento de software. O que é o método Kanban? Kanban, a palavra Kanban em si, vem do japonês, significa algo como placa para sinalização, sinal ou letreiro. E é um método enxuto, ou seja, um método Lean, para gerenciar e melhorar o trabalho em sistemas humanos. Trabalho de conhecimento, no caso, tá? Foi formulado por David Anderson em 2010, então já faz um tempinho, combinando ideias do Lean com o Ágil, com metodologias ágeis, quando ele trabalhava na Microsoft e também na Corbis. E a inspiração do David Anderson foram ideias baseadas no sistema de manufatura enxuta, Lean, a partir do sistema Toyota de produção, que é relativamente antigo, introduzido nos anos 50 no Japão. Então, um sistema que veio da manufatura, do chão de fábrica, e foi portado, trazido para o mundo do conhecimento, do trabalho de conhecimento, que é o desenvolvimento de software, engenharia de software. O Kanban então, é muito utilizado no desenvolvimento de software e às vezes combinado com outros métodos e frameworks como o Scrum, ou às vezes no lugar do Scrum. E primariamente ele vai encontrar então aplicação em trabalho de conhecimento, que é o que a gente classifica como trabalho intangível ou invisível. E o Kanban ele pode ser aplicado em projetos das mais diversas áreas, não só em tecnologia da informação, mas também, por exemplo, em agências publicitárias, em setor de recursos humanos, empresas, serviços de mídia, design, suporte ao cliente, educação e muitos outros. Como é que funciona o Kanban? Ele tem algumas práticas gerais que são importantes. A primeira prática é visualizar o fluxo de trabalho. O que significa isso? É entender como o time dentro de um projeto trabalha atualmente. Basicamente é escrever, descrever exatamente o que o time faz, sem acrescentar nem tirar nada. Escrever mesmo, no papel ou num arquivo. Então, para implementar esse método de melhoria de processos dentro da sua empresa, dentro de um projeto em particular, o primeiro passo é visualizar o fluxo de trabalho. Como é que a gente trabalha hoje? Depois, pensar em limitar o trabalho em progresso, que basicamente é tentar evitar multitarefas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fazer mais coisas do que a equipe consegue fazer e dar conta. Então, limitar o trabalho em progresso é muito importante e assim poder gerenciar o fluxo de trabalho, a ordem em que as tarefas ocorrem, que as ações ocorrem dentro do seu fluxo de trabalho. Tornar as políticas de processos explícitas, ou seja, todo mundo tem que saber exatamente o que está sendo feito e o porquê de estar sendo feito daquele jeito, daquela forma, dentro daquele projeto. Implementar ciclos de feedback, muito importante. De tempos em tempos, as equipes conversam entre si em reuniões, por exemplo, que podem ser diárias, semanais, quinzenais, para verificar o andamento do projeto, o que está funcionando, o que não está e o que deve ser alterado. Então, ciclos de feedback. E o grande lema é melhorar colaborativamente e evoluir experimentalmente, ou seja, melhoria contínua por meio da colaboração de todos no time e a evolução experimental por meio da prática do trabalho no dia a dia. E o Kanban tem alguns princípios muito importantes. Princípios classificados em duas grandes esferas. A primeira delas é o gerenciamento de mudanças. Aqui, a grande ideia, a grande sacada do Kanban é começar com o que você já tem. Então, o Kanban não vai ser usado para você criar um projeto totalmente do zero. Você vai ter um projeto em andamento e vai aplicar esse Kanban em cima do projeto da forma como você já está trabalhando naquele momento. Você não vai alterar o seu fluxo de trabalho drasticamente. Então, se você já desenvolve software, por exemplo, utilizando uma abordagem A, B ou C, você vai partir desse ponto, da forma como você está naquele momento desenvolvendo o seu trabalho de programador, por exemplo, ou de analista. Concordar em buscar as mudanças incrementais e evolutivas. Então, as mudanças elas são realizadas passo a passo, de pouquinho em pouquinho, sempre com o intuito de melhorar cada vez mais. Então, não se trata de mudanças muito abruptas, muito bruscas, revolucionárias, e sim mudanças incrementais, como o nome diz, que significa de pouquinho em pouquinho. E encorajar atos de liderança em todos os níveis, ou seja, todo mundo é responsável pelo projeto. Todo mundo tem que tomar a frente e chamar para si a responsabilidade do que está fazendo naquele projeto. Outros princípios importantes são os princípios de entrega de serviços. Entrega dos serviços para o cliente. O foco é nas necessidades e nas expectativas do cliente
Então, o foco é sempre o que o cliente precisa. Como é que eu vou deixar o meu cliente feliz? Gerenciar o trabalho, não os trabalhadores. Então, é importante ter isso em mente, que dentro desse sistema você vai gerenciar o processo de trabalho e não gerenciar as pessoas individualmente. Tá? Isso é algo que faz uma grande diferença, principalmente quando você está trabalhando em uma equipe grande. E revisar regularmente a rede de serviços, que é uma revisão geral na forma como o trabalho está sendo realizado e na forma como você está usando, por exemplo, os seus insumos, os seus recursos. Bastante importante. Então, esses são os grandes princípios do Kanban. O que o Kanban não é? O Kanban ele não é uma metodologia de ciclo de vida para desenvolvimento de software. Então, tem que ficar bem claro isso. Tá? Não é uma abordagem para você gerenciar projetos. Você não vai gerenciar um projeto com Kanban. Você vai aplicar melhorias no projeto usando o Kanban. Para gerenciar um projeto de software, no caso, você vai utilizar outras abordagens. Então, você vai combinar abordagens, tá? Aplicando o Kanban por cima. Então, ele requer que algum processo já esteja ocorrendo. Alguma coisa já tem que estar acontecendo. Eu já estou desenvolvendo um software, não está funcionando muito bem, está demorando, está difícil, cheio de bugs. O que eu faço? Tá? Aplico o Kanban para tentar realizar uma melhoria nos processos e tentar detectar as falhas, os problemas, os gargalos e a partir daí aplicar as melhorias e conseguir destrinchar, deslanchar o teu projeto de desenvolvimento. Então ele é um método para melhoria de processos. É método, não metodologia. Ele vai te ajudar a entender as metodologias que estão em uso, tá? E encontrar formas para melhorar essas metodologias, sejam elas quais forem. Não importa quais sejam, você pode aplicar princípios do Kanban sempre para melhorar o que você está fazendo naquele momento. E para isso existem alguns conceitos-chave que você precisa entender a respeito do método Kanban. Aqui eu trouxe alguns deles apenas. O Kanban ele é extenso, na verdade. Tá? Vale a pena um curso inteiro só sobre Kanban. Mas aqui eu só quero apresentar, introduzir o conceito e despertar curiosidade para vocês se aprofundarem no assunto. Então, alguns conceitos-chave. Item de trabalho. É uma unidade de trabalho única, autocontida. Um item de trabalho não é uma tarefa. Tá? As tarefas se aplicam aos itens de trabalho. As tarefas são ações. O item de trabalho é aquilo que vai sofrer uma ação. É algo que precisa ser feito. É algo que precisa ser trabalhado. Por exemplo, interface gráfica do sistema é um item de trabalho. Alguém vai trabalhar em cima disso realizando tarefas específicas para a construção dessa interface. Fluxo de trabalho. Esse é o movimento do trabalho. É o conjunto, agora sim, das atividades que estão vinculadas aos itens de trabalho numa ordem específica. Esses itens de trabalho eles podem ser classificados em classes de serviço. Ou seja, eles podem ser tratados de maneira diferenciada, com prioridades distintas. Então, alguns itens de trabalho têm uma prioridade maior do que outros. Por exemplo, trabalhar na segurança do banco de dados no sistema deve ter uma prioridade maior do que mudar as cores dos botões de acesso do sistema, por exemplo. Não necessariamente, mas geralmente é assim. Outro conceito importante, trabalho em progresso e limite do trabalho em progresso. Aqui é aquela ideia de você não ter multitarefa e não fazer muito mais trabalho do que é possível fazer naquele momento com a tua equipe. Então você pode estabelecer um limite para o número máximo de atividades que vão ser realizadas no momento, número máximo de itens de trabalho que vão ser utilizados e que vão ser trabalhados. Então se eu tenho um sistema no qual, para o qual eu tenho, vamos supor, 50 itens de trabalho distintos para serem codificados, eu posso estabelecer um limite de trabalho em 5 itens. Então, eu vou trabalhar em 5 itens por vez e não nos 50 de uma vez. Isso, com certeza, ou provavelmente, vai fazer com que o trabalho renda mais. Você consegue finalizar um grupo de itens e passa para o próximo grupo de itens. Então, alguns conceitos-chave importantíssimos do Kanban. Outro conceito importante são os ciclos de feedback, que no Kanban são chamados de cadências. Aqui, trata-se de reuniões de acompanhamento e reflexão que ocorrem em intervalos regulares, em períodos específicos, tá? Cada uma com um propósito específico. Lá no Scrum, existem também vários tipos de reuniões que ocorrem. Então, se você conhece um pouco de Scrum, você deve estar vendo algumas similaridades entre o Kanban e o Scrum. Então, em alguns pontos existem similaridades. As reuniões são uma delas. Então, por exemplo, você vai ter a reunião do time Kanban, que geralmente é diária. Você vai discutir como é que está o andamento do trabalho, cada item de trabalho em particular.
aí o que vai ser feito para cada um deles. Tem reuniões de retrospectiva, né, para você verificar o que foi feito, aplicar métricas, verificar se o trabalho andou como era esperado ou não, e o que pode ser feito para uma melhoria daqueles processos. Reunião de reabastecimento interno do time também é outro tipo de reunião para coleta de informações, por exemplo, que pode ser semanal, pode nunca ocorrer, ou pode ocorrer em um intervalo específico quando ela for necessária. Algumas reuniões, então, elas são mais importantes do que outras, mas as reuniões elas existem e que elas são chamadas de cadências ou ciclos de feedback. E aí você vai ter as métricas do Kanban, né? Existem assim, inúmeras métricas, né, para você verificar e entender o comportamento do sistema e determinar se o sistema está realmente atendendo a demanda específica que você tinha, identificar as oportunidades para melhoria daquele processo. Então, algumas métricas eu listei aqui, só a título de exemplo, como o lead time, que é o tempo de atendimento, é o tempo que um item de trabalho leva para passar para o sistema, do início até a conclusão. Então, surgiu um item de trabalho, quando ele estiver pronto para entrega já para o cliente, né, esse intervalo de tempo a gente vai chamar de lead time. Taxa de entrega, ou delivery rate, é o número de itens de trabalho completos numa unidade de tempo. Por exemplo, quantos itens de trabalho eu consigo entregar por semana, tá? Ou por quinzena, ou a cada 10 dias. Work in Progress, WIP, que é o trabalho em progresso. Isso é quantos itens de trabalho no sistema estão sendo realmente trabalhados num determinado momento do tempo. E é em cima disso que você aplica aquele limite do trabalho em progresso, determinar quantos vão ser trabalhados no sistema num determinado momento do tempo. Então, são umas métricas importantes para você determinar o andamento do seu projeto. Outras métricas existem além dessas, claro, muitas delas, na verdade, tempo de ciclo, por exemplo, para contar o tempo gasto para executar cada etapa do processo, vazão, também chamada de throughput, quantos serviços são finalizados em um período, um tipo de métrica de velocidade, tá? Para determinar o valor que o time entrega. E existem muitas outras. Tá? A minha ideia é, se vocês tiverem interesse, quiserem se aprofundar no Kanban, eu posso posteriormente fazer mais vídeos explicando as métricas, explicando as técnicas mais a fundo, com exemplos, etc. Tudo depende de vocês quererem ou não. Deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acham. Tá? O Kanban é muito conhecido por conta do seu quadro Kanban. Essa é uma das ferramentas que existem no Kanban, que é a ferramenta mais conhecida. É uma ferramenta gráfica que é empregada para a visualização do fluxo de trabalho. Muita gente, inclusive, acha que o Kanban é o quadro. De tão importante que ele é. Então as pessoas muitas vezes pensam, o Kanban é fazer um quadro. É só isso. Não é só isso. É tudo isso que eu já disse e muito mais que tem por vir. Mas o quadro é uma das ferramentas, e uma ferramenta importante, porque ela vai mostrar de forma gráfica os estágios do trabalho, usando cartõezinhos ou notas adesivas. Aqui eu tive que escrever notas adesivas, mas são post-its geralmente, tá? Representando itens de trabalho. Vou mostrar já um quadro Kanban. Ele pode ser físico. Eu tenho um quadro físico aqui no meu escritório, que na verdade é uma lousa que eu improviso como quadro Kanban. Funciona perfeitamente. E você pode usar softwares também, tanto software instalado na máquina quanto software online. Eu também tenho software que eu utilizo para trabalhar com Kanban. Então esse aqui seria o exemplo de um quadro Kanban. Olha só, ele tem colunas que delimitam os estágios do processo. Essas colunas têm nomes, né, que determinam o que está acontecendo naquele estágio. Então na coluna A fazer, a gente coloca os itens de trabalho que ainda vão ser trabalhados, estão aguardando. É uma sala de espera. Tá? Cada item de trabalho vai escrito numa notinha adesiva, como isso aqui. Isso aqui simboliza um post-it. Tá? Você escreve o item de trabalho, pode colocar algumas informações adicionais a respeito do item também, até com um certo nível de detalhamento. O movimento é sempre da esquerda para a direita, então o item entra na primeira coluna da esquerda e vai se movimentando para as demais colunas conforme o trabalho vai sendo realizado. Na coluna fazendo, nós temos os itens que no momento estão sendo trabalhados. Então tem alguém agora trabalhando nesses itens. E na coluna feito, os itens que foram finalizados estão prontos para entrega, prontos para sair aqui da nossa fila de processos. Então isso aqui é uma ferramenta visual para te auxiliar
a verificar como é que está o status do teu trabalho, do teu processo, o que falta fazer, o que já foi feito, né? O que está sendo feito no momento. Esse é um quadro Kanban muito simplório, o mais simples possível, são 3 colunas, mas ele, na verdade, o quadro Kanban, ele é diferente do quadro de tarefas do Scrum. Caso você conheça Scrum, deve estar lembrando que existem quadros também lá. Aqui a gente coloca histórias e não tarefas especificamente, os itens de trabalho. E é importante, as colunas que vão ser colocadas nesse quadro vão variar de um time para outro time, de um projeto para outro projeto. E a gente pode colocar limites na quantidade de trabalho em cada coluna, como neste outro exemplo aqui, que já é um exemplo um pouquinho mais completo, um exemplo mais voltado para a área de dev. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 colunas. Primeira coluna, onde inicia o meu quadro, analisando requisitos. Tem alguns itens de trabalho que estão sendo analisados no momento. Agendados, criando, tem alguém codificando esses itens agora. Testando, opa, agora o item foi codificado, está na fase de testes. E pronto, esses aqui estão prontos para serem implementados. Então, sempre da esquerda para a direita. Se houver um problema em algum dos pontos, o item ele pode voltar, sim, né, para um estágio anterior para ser retrabalhado. A gente deve evitar isso, mas ele pode voltar. E a ideia é que os quadros Kanban sejam criados para cada projeto de forma exclusiva, nunca copiados de outros projetos. Porque eles têm que refletir o que o teu time, o que a tua equipe está fazendo naquele momento, para o seu processo, para o seu projeto. Tá? Você pode tomar como base um quadro Kanban, mas jamais copiá-lo. Tá? Os termos, a quantidade de colunas, etc. Nesse quadro aqui tem algumas coisas diferentes também. Por exemplo, os post-its aqui, eles têm cores diferentes para indicar a prioridade. Alguns têm prioridade maior do que outros, são os níveis de serviço. Nesse criando, por exemplo, eu coloquei o número 2 aqui pequenininho, tá vendo? Esse 2 é para indicar trabalho em progresso, o número máximo, o limite de trabalho em progresso. No máximo 2 itens em codificação no momento. Certo? Então os demais aqui tem que esperar. Eles esperam a vez deles para passar para essa parte aqui. Tá? E você pode colocar limite em quantas colunas você quiser. Então são algumas ideias aí interessantes para quadro Kanban. Eu acho que vale a pena um vídeo mais extenso para a gente explorar bem as funcionalidades do quadro Kanban na prática. Por quê? Porque a gente tem muitos softwares que são usados para trabalhar com Kanban, muitas ferramentas de software. Tá? E algumas delas eu cito aqui, algumas talvez você já tenha ouvido falar. Tem o Asana, o Evernote, o Gira, o Trello é uma das mais conhecidas, tá? É uma das mais fáceis também de trabalhar. Monday.com aparece até propaganda direto aqui nos próprios vídeos do YouTube, se bobear aparece nesse vídeo inclusive. O Kanboard é uma ferramenta que eu gosto bastante porque ela é open source, né, de código aberto, gratuita, e eu costumo utilizar também de vez em quando. Caso você tenha interesse em ver um mini curso, por assim dizer, de como fazer Kanban utilizando uma ferramenta dessas como o Kanboard, deixa aqui embaixo também nos comentários do vídeo, beleza, gente? Aí eu mostro como é que a gente trabalha com elas. Bom, quais são as vantagens do Kanban? Então vamos ver as vantagens e desvantagens de aplicar esse método. É uma forma simples e direta de produzir software, gerenciamento simplificado. Permite visualizar os problemas que podem ocorrer ao longo do processo, inclusive de forma visual, e assim, evidentemente, tentar prevenir esses problemas. Aumenta a responsabilidade, transparência e colaboração entre as equipes. A colaboração é maior, e aí, legal, menos desperdício de tempo e recursos, e a entrega do produto é mais previsível. E você consegue usar o Kanban em outras áreas, além da engenharia de software, como eu citei no comecinho do vídeo. Área de publicidade, por exemplo. Aí na educação, por exemplo. Porém, existem sim algumas desvantagens no uso do Kanban, como em tudo, né? Em todos os processos, todos os métodos existem desvantagens. Por exemplo, aqui a gente não tem papéis específicos como tem no Scrum, não tem uma determinação de quem faz o quê. Tá? A documentação às vezes ela fica meio deficiente, né? A gente não costuma documentar muito detalhadamente. E o quadro, se você vai usar o quadro Kanban, aquela ferramenta, ele tem que estar sempre atualizado, senão você fica perdido, não sabe o que está acontecendo ou o que já aconteceu. Então alguém, ou na verdade o time todo tem a responsabilidade de sempre atualizar o quadro quando alguma coisa mudar. E não tem temporização, então é difícil saber quanto tempo cada uma das fases vai durar. Então são algumas desvantagens que você precisa pesar aí na hora de aplicar o Kanban ou não
nos seus processos. Resumindo então, gente, Kanban, método para melhoria de processos. Eu uso, inclusive. Inicia com o que você já tem agora, com o que você já faz agora, e a mudança que ele busca é sempre evolucionária e incremental. Na prática, melhora colaborativa e evolução experimental. Usa os itens de trabalho e não tarefas, porque não é sistema de gerenciamento de projetos, é de melhoria dos processos. Usa muito o quadro Kanban, que é uma ferramenta para visualização gráfica do fluxo de trabalho, e nesse quadro, inclusive, você tem ferramentas para limitar o trabalho em progresso e focar naquilo que pode efetivamente ser feito no momento para não criar gargalos. Então tá aí, Kanban, método para melhoria de processos. Aqui eu deixo algumas referências importantes. É o livro do Anderson, Kanban, Mudança Evolucionária do Sucesso para o seu negócio de tecnologia. É o Kanban in Action, um livro bem legal também. E, muito bom, Guia Oficial do Método Kanban, do site Kanban University. Tá? Esse guia ele é gratuito, tem versão em português. Então eu vou deixar esse link que está aparecendo aqui no vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder baixar também e estudar um pouquinho mais a respeito do método. Beleza, gente? Então tá aí, apresentado para vocês o método Kanban. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!